Semelhanças com o filme de 79, Xenomorfo Fêmea, a Era do Gelo, importância dos híbridos. Nesse vídeo vamos comentar 20 detalhes no primeiro e segundo episódio de Alien Earth. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse começo de série? Sendo bem honesto, cara, eu gostei bastante. Tem ali um tom de ficção científica, de terror, de suspense, lembra muito a vibe do filme de 79 e se continuar assim, cara, pode ser uma das melhores séries desse ano. Aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre o primeiro e segundo episódio, já que saíram os dois de uma vez. Mas, se vocês tiverem interesse numa cobertura semanal e eu continuar comentando da série aqui no canal, aí sim eu farei um vídeo para cada episódio. Então tudo depende de vocês. O episódio abre com uma explicação, que diz que no futuro, a corrida pela imortalidade terá 3 configurações. Os ciborgues, que são humanos ciberneticamente aprimorados, como Monroe, os sintéticos, que são seres artificialmente inteligentes, como os que vimos dos filmes anteriores da franquia Alien, e como Kirst, por exemplo, e os híbridos, que são humanos que passaram sua consciência para o corpo de um sintético, como a Wendy. Os híbridos são o começo da imortalidade humana. O Boy Cavalier está colocando crianças doentes no corpo de sintéticos para testar, para ver se isso é possível, se realmente dá certo, e pelo visto, esse vai ser o grande ponto aqui da série, né? Pelo menos aqui na trama da primeira temporada. E como vimos, aparentemente deu certo. Até me antecipando um pouco, a Wendy comenta no segundo episódio o seguinte: meu irmão não é como a gente que é premium, ele pode quebrar, sangrar, se machucar. Então esse lance pela busca da imortalidade vai muito além de viver para sempre. Também tem esse ponto que é muito importante. Eles não ficam doentes, não se machucam com facilidade, então tudo isso é muito relevante, sabe? E para quem nunca viu nenhum filme da franquia Alien, tudo que ela disse é verdade. Mas isso não quer dizer que os ciborgues, que os sintéticos sejam, tipo, imortais. Eles não têm como morrer. Na verdade tem. Eles podem ser destruídos. Mas morrer, tipo, ter algum machucado, ter alguma doença, aí sim, cara, não tem como. Ainda nesse tópico, tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse episódio. A Wendy fala que os adultos não podem fazer essa transição para o corpo de um sintético porque eles têm mentes duras, o que dificulta a transição. Mas como as mentes das crianças são perfeitas, o processo com elas é muito mais fácil. Eu achei esse papo muito furado, tipo, os adultos têm mentes duras e as nossas são perfeitas. Claramente não é exatamente isso. Então, o que eu entendi da cena foi o seguinte: é muito mais fácil você manipular e controlar crianças do que você fazer isso com adultos. Se um adulto conseguir ir para um corpo novo, dependendo de como for, vai ser difícil fazê-lo obedecer, ele não se rebelar. Mas uma criança inocente, que tá totalmente por fora do que tá rolando, ainda começando a entender o mundo, aí é muito mais fácil de você manipular e implementar suas ideias. O Cavalier até explica que o seu grande objetivo é deixar a Wendy o mais inteligente possível. Ele até fala que quer fazer isso porque ele quer conversar com alguém que é mais inteligente do que ele. Mas ele quer fazer isso na Wendy porque é muito mais fácil. A Wendy é uma criança no corpo de um adulto. Então, tipo assim, ela é uma criança, é muito inocente, é muito boba, não conhece muito do mundo, então é muito mais fácil dele manipular e aos poucos ensinando, fazê-la progredir, torná-la inteligente, do que ele fazer isso com um adulto já velho, já calejado. Enfim, essa foi a minha visão sobre esse diálogo que, cara, me chamou a atenção e eu quis compartilhar com vocês. Se você tiver uma outra visão, é só deixar aqui nos comentários. Voltando agora ao começo do primeiro episódio, quando vimos a logo do Alien Earth, ela vai aos poucos se construindo ali na tela, fazendo uma clara referência ao filme de 79. Vimos que essa nave que estamos acompanhando se chama Magnot, uma nave da corporação Weyland-Yutani, que é diferente, mas ao mesmo tempo é bem parecida com a Nostromo lá do filme de 79. Inclusive, esse começo tem várias referências ao filme de 79. A série começar ali, fazendo um tour pela nave, é uma referência ao filme de 79. O gato laranja é igual ao gato laranja da Ripley. Toda a sala onde fica a mãe também é igual ao filme de 79, a parte do refeitório é muito parecida, a sala onde ficam as câmeras de criogenia também é bem parecida, e nessa cena despertam 7 astronautas, exatamente igual ao filme de 79. Cara, vale muito a pena rever o Alien clássico para continuar acompanhando aqui a série.
tem várias referências, várias homenagens, e tá sendo muito legal, né? E pescando aos poucos. Também nesse começo, vimos que a série se passa em 2120, ou seja, 2 anos antes do filme de 79 e 22 anos antes de Alien Romulus. O produtor da série também comentou que a série não vai ter nenhuma ligação com os filmes mais antigos no caso da cronologia, tipo Prometheus e Alien Covenant, sabe? Tá mais ligada a Alien e a Aliens, e também a Alien Romulus, que é mais perto do que a Prometheus, então não vai ter nenhuma referência a Prometheus, aos engenheiros, ao David, nada disso. E outra coisa que é muito parecida com o filme de 79 é que aqui vimos que a Magnot está transportando várias amostras de aliens para a Terra, e nesse momento o xenomorfo ainda nem tinha nascido. E lá no filme de 79, a missão é uma, mas no meio do filme a missão muda e o objetivo fica levar uma amostra de xenomorfo para a Terra e fazer isso a qualquer custo. Então, como a série se passa muito próxima ao filme de 79, ela pode, no final, acabar se conectando com o filme, que o negócio é o seguinte: agora, a Yutani está começando a descobrir a existência de alienígenas, especialmente do xenomorfo que foi parar na Terra. Então eles sabem que existe. Aí, 2 anos depois, quando o Ash entrar em contato com eles e explicar a situação ali da Nostromo, eles já sabem o que é, e por isso mandam ele trazer o xenomorfo pra Terra a qualquer custo. Tipo, agora aqui na Terra, no presente da história de Alien Earth, tem um xenomorfo. Mas é fato, o xenomorfo eventualmente vai ser morto. Então, tipo, esse xenomorfo não adianta. Por isso que lá no filme de 79, que se passa depois, tem tanta pressão para trazer o xenomorfo de volta para a Terra. Porque quando eles tinham a chance, não deu certo. E agora eles tiveram uma nova chance e eles querem aproveitar. Enfim, é só uma teoria que eu acabei de elaborar montando aqui esse roteiro. O que você acha? Faz sentido ou eu tô viajando na maionese? Aproveitando, aqui na série temos novos tipos de aliens além do xenomorfo. Tem, claro, o facehugger, que é um parente do xenomorfo, mas de novo mesmo, tem aquele polvo com olhos que é sinistro, tem esse inseto aí bizarro que adora sangue, tem essa flor que parece inofensiva, mas deve fazer alguma coisa bizarra também. E rapidinho ali aparece um inseto na caixa de contenção. A gente não viu do que ele é capaz, mas se ele tá ali, é porque ele é perigoso. Indo pra Terra, quando a Marcy tá indo pra sala pra mudar de corpo, ela pergunta pra doutora: eu vou sonhar? E essa fala é uma referência à fala final da Newt, lá de Aliens. Quando ela tá ali transicionando, vimos o flashback mostrando um pouco mais do seu passado. E quem faz o pai dela é o Noah Hawley, ele que é o produtor da série, que até dirigiu esse primeiro episódio. E todo episódio faz um grande paralelo com Peter Pan, tanto que inclusive se chama A Terra do Nunca. Eles mostram um desenho ali pra Marcy, pra ela conseguir se acalmar, e ela até percebe que a sua sintética se parece com a Wendy. Então, quando ela muda de corpo, ela vira a Wendy. E o nome dos seus irmãos híbridos, digamos assim, também são referências a Peter Pan, como Slickly, eu acho que eu falei certo, Curly, Smee, Toothless e Nibs. E eu preciso dizer, cara, a cena de cada criança ali transicionando pro corpo adulto, ali num grande plano sequência, meus amigos, essa cena foi incrível. Continuando no primeiro episódio, quando a Magnot tá chegando na Terra, ela se colide com uma nave. E vimos uma nave parecida lá em Aliens. Parecida, mas não igual, não é a mesma nave. Então, pelo visto, a versão de Aliens é a versão mais aprimorada. Também vimos que o Joe, que é o irmão humano da Wendy, é viciado em A Era do Gelo, mais especificamente a Era do Gelo 4. O que renderia essa cena maravilhosa no segundo episódio. Eu vi um frame no Twitter e eu falei, que não faz o menor sentido, isso é zoeira de alguém. Mas, na verdade, quando eu vi a cena, eu vi que é real, e tendo todo o contexto, ela fez total sentido. Quando a nave cai na Terra, logo vimos um grupo ali indo averiguar e dando um check na nave para tentar descobrir qual é. E a impressão minha, ou a arma deles é bem parecida com o rifle de pulso M41A. Não é o mesmo modelo, mas deve ser uma referência. Indo agora para o segundo episódio, logo no começo, eles encontram um cara com um buraco no peito. Então provavelmente foi desse cara que veio o xenomorfo. A série ainda não mostrou passo a passo de como funciona o nascimento de um xenomorfo. Mas se você tá vendo esse vídeo e não sabe, resumidamente é o seguinte: tem um ovo, né, de alien, que até aparece no final do episódio. Desse ovo tem um facehugger que pula na cara da pessoa, coloca um ovo e desse ovo nasce um chestbuster. Aí o chestbuster nasce e mata o hospedeiro. O chestbuster que é basicamente um xenomorfo bebê e albino, sabe?
Aí ele sai, né, passa uns minutinhos, ele cresce rapidamente e vira o xenomorfo que a gente já conhece. Falando nele, vocês repararam que nessa cena aí, ele tava escondido o tempo todo, só esperando a hora pra atacar? A cena me lembrou muito esse momento do filme de 79, onde o xenomorfo fica ali, escondido nos canos, só esperando a hora de aparecer e de começar o show. Um ponto importante que pode ter passado despercebido nesse episódio é a briga da Prodigy com a Yutani. A nave é da Weyland Yutani, mas ela caiu no território da Prodigy. E o fato da Yutani ter feito um mistério sobre o que tinha na nave, isso deixou o Cavalier muito curioso e agora ele não vai devolver a nave com tanta facilidade. Então deve rolar uma grande briga entre as duas empresas nos próximos episódios. Outra cena sensacional aqui no segundo episódio é do xenomorfo saindo da escultura e atacando lentamente ali o cara. E logo depois a gente vê que o xenomorfo até que foi facilmente derrotado pelo Monroe. Ele deu um choque no xenomorfo e depois colocou ele numa espécie de casulo. Mas como vimos, não foi suficiente, porque logo depois o xenomorfo se soltou. Mas pelo menos foi uma cena da hora. E o Monroe, que tem um objetivo muito claro, ele não tá salvando ninguém, ele só quer o xenomorfo vivo para levar para Yutani. E ele não vai parar até cumprir a sua missão. Ainda nessa cena, quando o xenomorfo se solta, ele aparece ali do lado do Monroe, mas vai embora. Isso porque o xenomorfo é atraído ou pelo movimento, ou pelo calor, ou por ruído, por barulho. Então a tática do Monroe foi perfeita. Ele ficou ali simplesmente imóvel, sem fazer nada, sem respirar, sem fazer nenhum barulho. Aí como tinham tontos que estavam fazendo barulho, eles foram de Vasco e o Monroe ficou de boa. Vimos o Joe chamando a Wendy de sintético. Ela diz que não gosta disso e prefere o termo pessoas especiais, o que é uma referência ao Bishop de Aliens, que prefere o termo pessoa artificial. Depois que o Joe percebe que a sua irmã realmente é a Wendy, eles continuam explorando a nave e encontram vários ovos de xenomorfo ali sob uma luz azul, que também apareceu no filme de 79. A linha azul fica ali em cima dos ovos para basicamente ser um detector de movimentos. Então assim que alguém se aproximar dos ovos, o xenomorfo vai saber e vai lá para defendê-los. E o fato de termos ovos de alien pode indicar que esse xenomorfo, na verdade, é uma fêmea. Por isso ela aparece logo depois para defender os seus ovos. E eu acho que o Joe não morreu, tá? A Wendy dá a entender que vai salvá-lo, então eu acho que a Wendy vai conseguir salvá-lo e derrotar, pelo menos provisoriamente, a xenomorfo. Eu não acho que o Joe morreu, porque se ele tivesse morrido, eles teriam mostrado. Então, enfim, na semana que vem a gente vai saber. O episódio finaliza tocando Stink Fist do Tool, e quando o primeiro episódio finaliza com The Mob Rules do Black Sabbath. Cara, eu não esperava, mas os episódios acabarem ali com um rockzinho, cara, pra mim, foi a cereja do bolo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso continuar a cobertura, né, nos próximos episódios aqui no canal. Então, se você tem interesse, já me conta aqui nos comentários. E claro, tá vendo o vídeo até agora e não deixou um like, deixa um like, é de graça e me ajuda demais. E continuando com a saga Alien, aqui eu faço o final explicado de Alien Romulus, que pra mim, cara, foi um filmaço. Então clica aqui que eu tô te esperando.